Bom dia! Bem-vindo a mais um Desabafos de Pijama. Eu tô muito feliz em poder ter esse espaço aqui, né, de ser completamente sincera com vocês. E é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. A primeira versão foi bem espontânea, nesse lugar incrível que a gente tava aí algumas semanas, né? Mas enfim, gente, hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre algo que eu comecei a pensar aqui na viagem, né? Aqui nas praias que eu tô indo, na Espanha, é mais comum você ver as mulheres fazendo topless do que as mulheres usando biquíni. Mas depois de ter gravado, vieram tantos insights que eu tive que regravar esse vídeo. Mas vamos lá então. Pode parecer estranho pra vocês o que eu vou dizer aqui hoje, mas eu já tive muita vergonha do meu corpo. A Maria Eduarda, de 15 anos atrás, não ia acreditar que eu acabei de voltar de uma temporada na praia, na qual eu me senti super bem fazendo topless. Na verdade, a Maria Eduarda, de 15 anos atrás, ela estaria totalmente desconfortável pelo simples fato de estar na praia com o seu corpo exposto. Hoje eu vou falar sobre a dificuldade de autoaceitação do meu corpo na adolescência e sobre a minha anorexia. Antes de eu entrar especificamente na minha história, eu queria comentar alguns pontos importantes, né? Eu sempre fico receosa quando eu vou falar sobre esses padrões estéticos e sobre as inseguranças que eu já tive com o meu corpo, porque para muitas pessoas o meu corpo é um corpo padrão, meu corpo é um corpo magro e por isso eu não teria o direito de falar sobre esse assunto. Eu já ouvi muitos comentários assim, como se eu não viesse de um lugar de fala nessa história toda, né? E eu acho importante a gente desmistificar isso, né? Porque pessoas magras também têm transtornos alimentares, também podem sofrer muito para se autoaceitar. Na verdade, a idealização dos corpos, né, é uma construção histórica e cultural que varia muito de acordo com a época. Então, a gente consegue identificar, né, diferentes padrões estéticos que já foram mais valorizados, né? Então, o cerne de toda a questão é que os padrões de beleza, eles estão sempre sofrendo mudanças, né? Estão constantemente mudando. Então eles estão sempre sendo influenciados tanto pelo tempo como pela cultura, porque esse é o objetivo principal, né? O objetivo é que o padrão estético seja mutável exatamente para que a ideia que ele seja sempre inatingível e que você precise estar sempre nessa busca frequente de suprir o que te falta. Daí você precisa estar sempre fazendo o quê? Consumindo, para tentar se encaixar nesse padrão, né? E esses padrões que estão sendo constantemente sendo revisitados, né? Eles não consideram a diversidade e por isso que eles são tão opressores. Mas enfim, quando eu era adolescente, né? Tudo que eu mais temia era que descobrissem o tamanho real dos meus seios. Eu fazia de tudo para esconder isso, então assim, banho de piscina, ida na praia, era um verdadeiro pesadelo e significavam várias horas tentando encontrar o biquíni ideal que ia deixar os meus peitos com o tamanho que eu considerava respeitável, né? Isso, obviamente, pressupunha o uso de um biquíni com enchimento, que é a pior coisa que já inventaram. Você fica lá com seu peito molhado o dia inteiro, pesado, aquele negócio não seca nunca. Mas enfim, na época eu achava que valia a pena, né? Porque disfarçava o meu corpo, porque me ajudava a me enquadrar em um padrão que eu tava desesperada por fazer parte. Nessa época eu jamais cogitaria não usar sutiã, quem dirá fazer topless, que nem eu fiz agora, né? Então quando eu tinha lá os meus 12 anos, todas as minhas amigas passaram por uma transformação muito grande, né? Do dia pra noite parecia que elas tinham se tornado mulheres. E isso era visível para todo mundo, assim, as professoras comentavam, os pais comentavam, os meninos, né, ficavam repentinamente super interessados nelas, né? Todo mundo dizia que elas pareciam muito mais velhas do que elas eram. Enfim, né? Aos meus olhos, elas estavam sendo finalmente validadas como mulheres, porque elas tinham conquistado, né, um corpo que correspondia a isso. E eu continuava lá sendo vista como uma criança. No livro O Mito da Beleza, a Naomi Wolf fala que as qualidades de um determinado período considera belas nas mulheres são só símbolos do comportamento feminino que aquele período julga ser desejável. Então, o mito da beleza, na realidade, sempre determina o comportamento e não a aparência. Ela diz que o mito da beleza mutila o curso da vida de todas e que a nossa identidade, ela deve ter como base a nossa própria beleza.
Só que a gente tá sempre vulneráveis, né, à aprovação externa. E aceitar e admirar a própria beleza é expor o nosso amor próprio para os outros, né? E o que a Naomi fala é que o complicado é que o amor próprio é um órgão sensível e vital. Então, quando a gente expõe ele, a gente também ameaça ele. Na adolescência, então, que a gente não tem, né, a mínima maturidade e que a gente tem aquela necessidade, né, de pertencer a um grupo, isso é ainda mais complexo. Mas enfim, essa transformação abrupta que as minhas amigas passaram, né, simplesmente não aconteceu comigo. E eu ficava lá, né, esperando, quando que minha vez vai chegar? Quando que eu vou ser aceita no mundo das mulheres, né? Quando que vão parar de me olhar como uma criança? E eu levei muito tempo para entender que a transformação que aconteceu com essas minhas amigas não ia acontecer comigo. E isso me trouxe muita frustração, porque como uma boa adolescente, eu queria me sentir pertencente ao grupo das novas mulheres, né? Eu queria colocar um decote, eu queria que achassem que eu era mais velha do que eu era, eu queria atrair os olhares que elas atraíam, mas isso não aconteceu. E quando eu vi que isso não ia acontecer, eu comecei a achar que tinha algo de errado com o meu corpo e que eu precisava consertar isso. E enquanto eu não consertasse, eu precisava esconder ao máximo. Eu tinha vergonha até de me trocar na frente das minhas amigas, porque eu achava que se elas vissem como meu corpo era de verdade, sem as camadas e camadas de sutiã de enchimento, elas não iam me considerar mais pertencente àquele grupo, né? Elas não iam mais se identificar comigo. E durante muito tempo eu pensei que quando eu fizesse 18 anos eu ia acabar com aquele sofrimento, ia colocar silicone e finalmente ia me sentir verdadeiramente aceita e pertencente ao sexo feminino. Era como se ter peitos grandes fosse tudo que eu precisasse para me sentir mulher e não mais uma criança. E era um sentimento muito forte de que havia algo disfuncional no meu corpo, né? Eu não conseguia desenvolver um pensamento mais crítico e reflexivo sobre esses padrões que eu mesma tinha estabelecido, né? Eu não conseguia admirar o meu corpo, eu focava só nos defeitos que eu achava que ele tinha. O meu corpo era como um obstáculo para minha felicidade. Mas daí, como ainda faltavam muitos anos para os meus 18 anos e para a possibilidade, né, de colocar silicone, eu realmente me sentia extremamente mal quando eu me comparava, né, com o corpo das minhas amigas, e eu comecei a buscar então outros corpos de referência mais parecidos com o meu, né, para ver se eu conseguia encontrar, né, um outro padrão para fazer parte. E daí o que aconteceu é que, como eu era bem magra, eu comecei a me comparar com os corpos das modelos. Só que as modelos, elas eram ainda mais magras do que eu. E daí meu pensamento lógico foi, bom, se os peitos grandes não vão chegar agora, né, eu vou tentar me encaixar nesse outro padrão aí, que parece um pouquinho mais acessível, né, para as ferramentas que eu tenho nesse momento, né, que no caso eram parar de comer, né, e chegar a pesar 34 quilos, parar de menstruar e, assim, continuar de qualquer maneira insatisfeita, né, seguindo achando que aquilo não era suficiente. Eu fui diagnosticada com anorexia quando eu tinha 14 anos e eu passei por uns bons anos lidando com essa doença. E até hoje eu sinto que tem alguns resquícios dela quando vem assim uma neurose muito grande com a alimentação saudável, né? Porque hoje em dia, às vezes eu fico meio doida, né? Quando eu leio umas frases tipo, você é o que você come, sabe? As pessoas, muitas vezes, elas não se dão conta que esse tipo de pressão por uma alimentação perfeita pode ser extremamente prejudicial para a nossa saúde mental. E que não adianta a gente focar só na saúde física, já que o conceito de saúde, né, gente, engloba as duas coisas. Porque, na verdade, é impossível você estar realmente bem fisicamente se o seu mental não estiver saudável, né? Mas enfim, voltando aí à minha história, muita gente pensa e busca fazer exercícios físicos focando em ter um corpo com formato X, um formato Y, né, que acaba ainda piorando toda essa situação. No meu caso, foi exatamente o contrário, foi o que me salvou. Eu primeiro comecei a dançar, depois eu comecei a fazer tecido acrobático, depois eu comecei a fazer yoga, eu comecei a escalar, surfar, correr, fazer trilha. Bom, quem me acompanha no Instagram sabe, né, que eu tô sempre, até hoje, né, movimentando o meu corpo, inventando moda, descobrindo novas atividades físicas, né? Porque movimentar o meu corpo
foi a maneira que eu encontrei de descobrir coisas positivas, coisas bonitas sobre ele. Foi a maneira que eu encontrei de me conectar de verdade com ele, de conhecer as capacidades dele. Porque quando você tá só focado em como o seu corpo se parece, você não tem tempo para focar nas capacidades dele. Inclusive, você compromete, né, as capacidades dele, né? Por exemplo, né, o fato de eu ter parado de menstruar foi um sinal enorme de comprometimento, né, das capacidades do meu corpo. Mas conforme eu fui melhorando, né, eu comecei a perceber que meu corpo era forte, que ele era capaz de fazer muitas coisas diferentes, que me dava muito prazer, eu me divertia e me divirto, né, gente, muito movimentando meu corpo, descobrindo e desenvolvendo novas capacidades, né. Eu percebi que para seguir explorando essas capacidades dele, eu precisava estar saudável, que eu precisava cuidar do meu corpo para isso, fazer as pazes com ele. Tem aquela música, né, que diz que quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. E as atividades físicas, elas foram o início de uma construção de uma relação mais positiva com o meu corpo. Eu comecei finalmente a me sentir grata pelo que o meu corpo me permite fazer. E comecei a parar de focar nessa busca incessante por defeitos nele. Eu comecei a parar de fazer críticas para ele, né? Para mim, conseguir amar o meu corpo foi uma questão de saúde. E o yoga foi fundamental nesse processo, principalmente na parte da reconexão com os sinais que o meu corpo me dá e com todo o trabalho, né, de autoconhecimento que o yoga tem. Eu acho importante dizer que não foi do dia para a noite que as coisas mudaram. Foram anos de um processo de desenvolvimento, de amor próprio, de deixar de ter vergonha, de deixar de querer esconder o meu corpo. E como qualquer processo, isso não foi e nem é linear, né? Hoje eu ainda tenho os meus altos e baixos com o meu corpo. Eu ainda sou extremamente sensível a comentários que outras pessoas fazem sobre ele. Mas o que me ancora, né, o que me centra é o trabalho constante no yoga, né? E cada vez que eu me sinto mais forte em relação ao meu corpo, eu começo a enxergar mais o que tá por trás, né, desses comentários que as pessoas falam, né? Me falam muito que eu tô magra demais, que eu tô musculosa demais, que eu pareço um homem. Recebo esse tipo de comentário, gente. Eu escuto muito isso. E esses comentários, eles na verdade dizem muito mais sobre as pessoas que estão falando isso do que sobre mim. Eu acho tão triste, né, perceber que elas estão se ocupando não só de analisar os corpos alheios, mas também estão se sentindo livres para tecer comentário desse tipo. Quem foi que deu essa liberdade, né, delas de julgar ou opinar sobre os corpos dos outros, né? O quanto de insensibilidade e falta de empatia tem numa fala dessas, né? Uma fala que não sabe a história desse corpo, que não sabe o sofrimento desse corpo. E que pena, né, que essas pessoas estão gastando o foco, a atenção delas em coisas que não dizem respeito a elas. Muitas vezes isso é um reflexo de como essas pessoas se autoavaliam, de como elas mesmas se enxergam. Porque eu fico pensando nisso, né? Se essa pessoa tem a audácia, não só de pensar, mas também de criticar em voz alta o meu corpo, o que ela pensa sobre o corpo dela? Qual é o grau de cobrança e de exigência que ela tem com o corpo dela? Enfim, deixo aqui a reflexão, né, pra gente. Mas para concluir, eu queria só dizer que ter feito o topless aqui foi super libertador. Foi um ato realmente de amor próprio, que para uma pessoa que não conseguia nem trocar de roupa na frente das amigas, que não conseguia nem cogitar usar uma roupa sem sutiã, que tinha vergonha e pavor que soubessem sobre como o seu corpo era de verdade, né? Para você pode parecer uma bobagem, mas em função aí de toda essa minha história, para mim foi uma verdadeira vitória. Então, muito obrigada por estar aqui comigo, ouvindo aí, né, as minhas lamúrias e lamentações. É um prazer abrir meu coraçãozinho para vocês e eu espero você na nossa próxima prática. Beijo, beijo!